E o tempo passa rapidamente, mais um ano terminou, um ano se passou nas nossas vidas e outro ano está apenas começando. Eu sei que se você pudesse fazer uma retrospectiva do ano que passou na sua vida, às vezes você ficaria triste, às vezes ficaria alegre, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem vida para você, vida com abundância, pois Ele tem nos prometido isso. E eu quero te encorajar a se render ao Criador nesse ano de 2010, que você viva Jesus de uma forma absoluta, que você viva Jesus de uma forma verdadeira, mais do que você já viveu em todos os anos da sua vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, Eu estou falando do Verbo vivo de Deus, encarnado na minha vida e na sua vida, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, Ele nos ama, e Ele morreu para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade, através da palavra de Deus. E eu tenho certeza também que esse Deus, Ele quer se revelar a você através da palavra. Eu não sei quais foram os propósitos que você colocou no seu coração para esse ano de 2010, mas eu quero te encorajar a ler a palavra de Deus, Comece lendo a Bíblia pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai ver a vida de Jesus Cristo, começar a dar sentido à sua própria vida, para que você seja feliz, para que você tenha uma vida em abundância, para que você não apenas viva, mas que você viva com propósito, porque esse é o ideal de Deus para todos nós. Eu ofereço esse programa a todos os ouvintes. Eu quero agradecer também aos patrocinadores desse programa. Que Deus te abençoe de uma forma rica, que esse ano de 2010, cada um de vocês que tem patrocinado, tem investido nesse programa, prospere, que Deus te dê mais oportunidades para você ser bem sucedido financeiramente. Eu quero agradecer à Autoescola Pilotar, que tem financiado esse programa. Quero agradecer ao Espaguete, quero agradecer à Imobiliária Guedes, e quero agradecer ao deputado Aelton de Freitas. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma especial. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que são os princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Como eu falo para vocês, eu não prego religião, eu prego Bíblia, Meu compromisso é com a palavra de Deus. Eu estou aqui para que você conheça Jesus um pouco mais. Eu estou aqui para que você tenha intimidade com esse Deus um pouco mais, Pois eu sei que Ele tem te chamado pelo seu nome, Ele te criou para que você o conhecesse, Eu não sei tudo, eu não sou a pessoa mais indicada da terra para falar dele, mas de uma coisa eu sei, eu amo, E aquilo que eu procuro fazer na minha vida é amar esse Deus cada dia mais e conhecê-lo também mais. Então Ele me deu essa oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que é dele. Não é meu, gente? É dele. A palavra é dele, tudo que eu falo aqui vem dele, e eu tenho certeza que vocês conhecem quando é de Deus e quando não é. Essa semana eu estava pensando um pouco sobre como a gente pode vencer o negativismo, principalmente nesse ano que se inicia. Eu sei que nós fazemos novos propósitos para a nossa vida, mas Deus não quer que nós sejamos negativos. Quando eu falo de negativismo, eu não estou falando de teoria da positividade, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de algo que brota do coração dos filhos de Deus, que é uma vontade de vencer, que é uma vontade de acertar, que é uma vontade de viver uma vida com otimismo, mas eu não estou falando de pensamento positivo. Na realidade, eu estou falando de uma vida cheia de fé, uma vida cheia de coragem. Na semana passada nós falamos sobre ousadia, e nessa semana eu quero falar como que nós podemos vencer o negativismo. O texto se encontra no livro de Josué. Josué está no Antigo Testamento, É um livro muito conhecido de muitas pessoas. Josué se encontra no Antigo Testamento. Eu queria que você, se você tivesse a sua Bíblia, que você pudesse abri-la, ou se você não tem a sua Bíblia aí perto de você, que você apenas ouça, o que Deus vai compartilhar conosco nesse momento, que é a palavra dele. Às vezes as pessoas perguntam para mim: nossa, mas como você sabe tanto de Bíblia? Eu estou aqui para falar para vocês que está tudo aqui, Porque eu falo da tudo na palavra dele,
da minha cabeça, está tudo na palavra de Deus e todos nós temos acesso a essa Bíblia e que eu quero te encorajar então a ler essa palavra que foi dada a mim e foi dada a você. Josué capítulo 14, eu estarei lendo do versículo 6 ao versículo 15. Josué 14, do capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15. Está escrito assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Ele dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia que você pisou, por isso, naquele dia, Moisés lhe jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como ele prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa naquela ocasião que o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que Enaquim lá viviam em suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. O nome Caleb significa quente, queimado pelo sol, negro. Nós sabemos do que a Bíblia nos fala sobre esse homem, que ele era filho de Jefoné, o quenezeu. E ele dirigiu a invasão da Judéia. Nós sabemos que ele dirigiu essa invasão e estabeleceu-se em Hebrom. Nabal, o Carmelo, era o seu descendente. Em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, nós encontramos Moisés. A Bíblia diz que ele enviou espias à terra de Canaã. Espias tratava-se de um grupo de 12 homens provenientes das 12 tribos de Israel. A intenção de Moisés era o líder deles, era que eles fizessem um levantamento da terra que eles iriam possuir. Deus mandou eles para aquele lugar para que eles pudessem ver, para que eles pudessem se situar naquilo que Deus iria dar para a vida deles. A Bíblia diz que quando eles voltaram, eles deram um relatório pessimista e um relatório incrédulo. Nós sabemos disso, da terra que eles iriam possuir, a respeito daquilo que Deus já havia decretado como promessa para eles antes. E isso, gente, isso acontece muito na minha vida e isso acontece muito na sua vida. A Bíblia diz que Caleb e Josué ainda tentaram convencer o povo a lutar pela posse da terra, mas eles ficaram com tanto medo e a incredulidade tomou conta do coração deles. E essa atitude, ela resultou em ira de Deus, que impediu o povo de alcançar a promessa, e a Bíblia diz que Deus transferiu essa promessa para os seus filhos. Gente, isso é um princípio espiritual muito forte. Nós sabemos que Deus tinha prometido algo específico para a vida desse povo. E se você continuar lendo, nós entendemos que daquele povo apenas Josué